Vamos para o nosso quadro da Unimed Saúde Agora. Gente, a Maria foi conversar, né, com uma profissional da Unimed e ela vai nos contar o quanto é importante a higiene com as mãos para todos nós e, claro, para a equipe que trabalha no hospital ainda mais. Mas para todos nós, a mão ela é um veículo, né, que ela pode infeccionar, trazer bactérias, enfim. Então, esses cuidados é de suma importância para a sua saúde. Vamos para o nosso quadro oferecimento Unimed Piracicaba. E hoje no quadro Saúde Agora, que tem o oferecimento do Hospital Unimed, eu vou ter o prazer de conversar com a Graziela Vitti, ela que é enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Hoje, gente, nós vamos falar de um ato que parece ser muito simples, que é corriqueiro no dia a dia de todo mundo, mas que é uma ação importantíssima e que tem tudo a ver, está totalmente relacionado com a nossa saúde. Graziela, vamos falar sobre a importância da lavagem de mãos, é isso mesmo? Isso mesmo. Boa tarde. É um prazer estar aqui, representando nesse momento a Cooperativa Unimed, né? A gente agradece o espaço para falar sobre esse assunto bastante importante. Nós, da área da saúde, a gente higieniza a mão para cuidar do nosso paciente com segurança. Isso é primordial na nossa área, né? É um grande prazer a gente estar aqui para trazer um pouquinho do nosso conhecimento e também do nosso trabalho. Graziela, então, nesse sentido, eu queria que você já começasse a nossa conversa dizendo aí a importância da lavagem de mãos corretamente no ambiente hospitalar. Então, esse é um assunto bem importante, porque hoje a Anvisa ela preconiza 5 momentos para a gente realizar a lavagem de mãos. Então, sempre antes de entrar em contato com o meu paciente, antes de eu entrar no quarto, eu lavo as mãos. Tanto é que a nossa estrutura física do hospital favorece esse processo. Eu tenho uma antessala a todos os quartos que eu posso higienizar minha mão antes de entrar. Antes de eu realizar algum procedimento com o meu paciente, então eu higienizo as minhas mãos também. Antes de eu deixar o quarto, né, e de eu ter realizado algum procedimento, estar em contato com alguma secreção, alguma matéria orgânica, ou ter tocado no meu paciente, eu devo higienizar as minhas mãos. Quando eu vou descartar os meus insumos, né, os meus drenos, eu também higienizo as minhas mãos. E quando eu saio do quarto do paciente. Então, toda essa estrutura do hospital me favorece e garante que eu vá realizar. Tá? Quando eu não tenho a oportunidade da pia para lavar as mãos, também eu posso estar realizando, se eu não tiver sujidade visível na minha mão, a higienização com o álcool 70%. Então, a gente também no hospital conta com os dispensers de álcool dentro do ambiente da assistência e esparramado para todo o hospital para que todo mundo possa usar, inclusive os nossos visitantes. É isso mesmo que eu ia te perguntar, né? Você ressaltou aqui, claro, a importância dos profissionais envolvidos no atendimento com os pacientes, mas no caso também um visitante, né, que vem aí acolher e passar algumas horas, alguns minutos com essa pessoa que está internada no hospital, ela também precisa fazer essa higienização? Com certeza. Nós do controle de infecção hospitalar, e também vinculado com toda a área assistencial do hospital, a gente tem disponibilizado nos corredores do hospital, elevadores, próximos a áreas de maior circulação, placas orientando a lavagem das mãos. Ao lado de cada dispenser de álcool gel tem uma orientação de como eu higienizo corretamente a minha mão com álcool gel. Em todas as pias a gente tem uma plaquinha de como se higieniza corretamente as mãos e a gente sempre orienta os nossos acompanhantes e pacientes a sempre realizarem esse ato que é simples, mas evita a passagem de micro-organismo de um paciente para o outro. Tanto é que quando os pacientes eles ficam isolados, que a gente chama no nosso serviço, né? Então a gente mapeia os pacientes pelo tipo de patologia que eles têm e nós temos algumas doenças ainda que são infectocontagiosas, né? Então quando ele está suspeitando de uma tuberculose, ou então de uma meningite, ou de um vírus sincicial, que é uma doença respiratória, que foi comum agora no primeiro trimestre do ano, né? As crianças apresentaram bastante esse vírus, então esses pacientes ficam isolados. E o essencial na hora de visitar, antes de entrar e antes de sair desse quarto, é usar a paramentação, o avental, a luva, a máscara, que é indicado para esse tipo de isolamento, e ele tem que lavar a mão antes de entrar e ao sair do quarto. Quando
ele não lava ainda dentro do quarto, ele já está com uma bandejinha que ele já vai ao local que a gente chama de expurgo, né? Que é onde a gente elimina os nossos dejetos, descarta o material utilizado, e aí ali dentro ele já tem a possibilidade de higienizar as mãos e os utensílios que ele estava usando. Graziela, queria que você comentasse também a importância da lavagem de mãos com água e sabão. Você falou que sim, existem, né? Eu acho que a pandemia popularizou a questão do álcool gel, né? Trouxe todo mundo, em todo lugar que você vai. A gente ainda tem o álcool gel disponível, né, nos locais, e eu acho isso ótimo, eu acho isso importantíssimo. Mas água e sabão, se tiver, é melhor dar prioridade, Graziela? Com certeza. A gente não pode ver as bactérias, né? A gente tem uma atividade lúdica que a gente realizou agora recentemente no hospital. Então, assim, a gente colocou um corante na mão dos nossos colaboradores que só poderia ser visto numa luz negra. Então, eles colocavam a mão dentro de uma caixa, né? E lá tinha a luz negra e ela mapeava a mão dos nossos colaboradores. E a gente simulou essa luz, essa fluorescência com a presença das bactérias. Então, a gente não tem matéria orgânica, não tem sujidade, não tem terra, não tem sangue na mão, mas a gente tem um micro-organismo. Então, sempre que eu vejo a matéria-prima na minha mão, a sujeira, né, eu vou lavar com água e sabão para tirar a sujeira. Porém, às vezes eu não vejo. Então, um álcool poderia substituir? Nesse momento, sim, mas o essencial, ao sair e entrar no quarto, sempre, antes de tocar no paciente, antes de tocar nas áreas próximas ao paciente, eu deveria higienizar as minhas mãos, porque eu não vejo essas bactérias, mas elas estão nas nossas superfícies. A gente tem bactérias que são da nossa flora da pele normal, que elas não são maléficas para o nosso organismo. Só que se a gente for cuidar do paciente e ele tiver uma porta de entrada, o que é isso? Se ele estiver usando um catéter ou um tubo, né, quando o paciente está entubado, ou se ele tiver com uma sonda e eu for mexer nele e essa bactéria por algum motivo penetrar no paciente, então ela pode cair na circulação sanguínea dentro do organismo e ele pode desenvolver uma infecção. E aí que entra o nosso trabalho dentro do hospital. Aí entra o controle de infecção para identificar as infecções relacionadas à assistência à saúde. Então entra a nossa atualização no intuito de conscientização para prevenir essa infecção, adotar medidas para que esse paciente não adquira essas bactérias dentro do ambiente hospitalar, realizar um cuidado efetivo com o ambiente, com os produtos que a gente utiliza aqui dentro, enfim, realizar várias ações, inclusive racionar até o uso de antibiótico, porque é importante que a gente tenha os antibióticos para usar, mas a gente não pode usar indiscriminadamente, senão esses micro-organismos eles ficam mais fortes que os nossos antibióticos. Então, é nesse sentido que a gente atua e garante que uma simples lavagem de mãos, como você falou logo no começo, às vezes uma lavagem de mãos, é um procedimento tão simples, leva 40, nem um minuto, 40 segundos, 50 segundos, mas garante que eu não transmita a infecção de um paciente para o outro. E Graziela, você poderia ilustrar para a gente como é o jeito correto de fazer a lavagem de mão num ambiente hospitalar? A gente realiza, primeiramente, eu vou molhar a minha mão e eu tenho que higienizá-la por completo. Então, eu vou palma com palma, dorso com dorso de mãos. Aí eu tenho que fazer dedo por dedo, nos meus vãos dos dedos, porque é importante e geralmente é aqui que eu acumulo os micro-organismos, né? Às vezes na nossa residência, a gente dá só aquela lavada básica, né? Ao sair do banheiro, ao chegar em casa, mas aqui no hospital, além de tudo isso, eu tenho que ir dedo por dedo e unha por unha. Então, por isso que para o pessoal da assistência, não é recomendado o uso daquelas unhas que agora estão na moda, unha em gel, unha com fibra de vidro, por quê? Ela forma uma camada entre a unha e o material e ali pode desenvolver algum tipo de micro-organismo, inclusive fungos, que isso é letal se a gente chegar a passar para um paciente. Então, depois que eu higienizei bem as minhas unhas, eu vou higienizar o pulso e a palma da minha mão, bem, aí eu vou enxaguar a minha mão. Vou sair com ela assim, porque no hospital a gente nunca joga a água de um lugar para o outro, senão eu posso estar induzindo micro-organismo. Então, eu saio com a minha mão assim, já pego o papel, seco a minha mão, descarto o papel no lixo. Geralmente, as nossas torneiras, elas são acionadas por contato, né? Nunca manualmente. Ou elas têm sensor, ou eu aciono com o cotovelo. E ela vai desligar automática, o meu lixo tem o pedal, já vou descartar e vou sair com a minha mão prontinha para cuidar do paciente.
Ótimo. Graziela, você já deu alguns indícios aqui, mas eu queria que você aprofundasse a importância dessa lavagem tão rigorosa no ambiente hospitalar. Se a gente está dentro do ambiente hospitalar, eu nunca sei o que eu tenho na minha mão e o que eu posso levar para o paciente. Então, a primeira coisa é eu garantir a segurança do paciente. Então, eu vou lavar minhas mãos porque eu estou vindo de um ambiente externo, eu não sei qual veículo eu cheguei, se eu vim da rua, se eu vim de um ônibus, de um carro próprio. Então, eu vou lavar as minhas mãos garantindo que eu não vou levar nada para esse paciente, sempre, nem para ele, nem para o acompanhante, nem para o ambiente dele dentro do quarto, porque eu vou tocar nos insumos que estão lá dentro, né? E ao sair, eu nunca sei o que eu posso levar desse paciente. Então, se ele está internado com um quadro clínico a esclarecer, uma febre, uma dor abdominal, um tipo de secreção, eu nunca sei, porque ele não me vem rotulado qual micro-organismo está nele, presente nele, né? Então, aí eu tenho que sair desse quarto e lavar as minhas mãos para que eu não leve o micro-organismo desse paciente para o próximo paciente que eu vá cuidar. A gente frisa bastante as áreas próximas ao paciente, porque às vezes eu estou cuidando do paciente, eu só regulo o soro. E aí o outro paciente me pede água. Mas espera aí, eu toquei no suporte de soro desse paciente e no soro. Então eu vou dar água para o outro. Antes disso, eu não sujei a minha mão com uma artéria orgânica. Eu vou passar um álcool, vou higienizar a minha mão e daí eu passo para o próximo paciente. Então, o nosso intuito dentro do hospital é evitar de levar para o paciente qualquer infecção, realizar um cuidado seguro e também evitar de fazer esse micro-organismo contaminar. A gente chama de contaminação cruzada. Quando eu pego um micro-organismo seu e, por exemplo, levo para um próximo paciente que está ali. Então, eu faço essa infecção cruzada, que a gente chama, dentro do ambiente hospitalar. Isso aí a gente pode ver um pouquinho, né? No caso da pandemia, do Covid, quando uma pessoa se contaminava dentro de casa, logo proximamente as outras começavam a ficar positivas. Então, é o mesmo esquema que aconteceu nas nossas casas, para ficar assim, mais na nossa cabeça, que é comum, ficou comum, né? Então, assim, da mesma forma que a gente se contaminava com o contato com o paciente Covid, aqui no hospital também. Se a gente tivesse contato direto, a gente pode levar o micro-organismo. Claro que para nós, profissionais que estamos atuando, que somos saudáveis, esse micro-organismo ele não vai penetrar na minha flora. Mas o meu paciente que está ali, imunossuprimido, debilitado, às vezes desnutrido, né, tomando um antibiótico, então para ele esse micro-organismo ele é mais forte, mais letal. Então a gente, com a lavagem das mãos, impede essa transmissão de micro-organismo. Isso é muito importante. Perfeito. Graziela, queria que você ressaltasse também e contasse para o nosso público quais são as principais ações do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Bom, o Serviço de Controle de Infecção, ele responde a uma portaria do Ministério da Saúde, né, a portaria 2616. Então, ele é obrigatório existir dentro das instituições de saúde. E ele existe devido à nossa história, né, do nosso famoso médico Semmelweis. Ele era um médico que lá em Viena, na Áustria, ele começou a observar nas grandes faculdades que ele dava aula, ele era ginecologista. Ele observava que as mulheres que ele fazia os partos, quando os alunos vinham da área de necropsia e colocavam a mão nessas mulheres, elas evoluíam com um quadro de febre. Então, ele começou a observar que quando os alunos que estavam fazendo as aulas de anatomia chegavam e tocavam nas parturientes dele, elas desenvolviam febre e começavam a desfalecer. Com isso, ele começou a ter a noção da higienização das mãos. Aí ele colocou para a gente assim que nunca posso sair do ambiente, igual a gente estava conversando, nunca saio do ambiente e vou para o outro, principalmente saindo de uma área de necropsia e indo para as puérperas, né? Para as mulheres que já tinham dado à luz. Então, assim, desde 1850, nessa época, a gente começou a desenvolver esses cuidados. Então, caminhando junto, começaram a aparecer as legislações. Nós, da enfermagem, temos muito, assim, a vangloriar a Florence Nightingale, que em 1850, 55, também ela participou da Guerra da Crimeia e lá ela fez esse diferencial. Quando ela chegou na guerra, os pacientes, né, os soldados, eles ficavam todos amontoados, né, eles eram todos tratados de forma empírica. E ela não, ela já arejou local, ela já começou a lavar as mãos, já começou a dar um cuidado individualizado. Então, é isso que o nosso setor veio promovendo em todo esse tempo. Anualmente, a gente desenvolve um programa de controle de infecções hospitalares e nesse programa está contemplado todas as atividades que nós vamos desenvolver, realizando as medidas de segurança dentro do ambiente hospitalar, listando
alguns cuidados que a gente tem que proferir quando o paciente está usando uma sonda, né? Quando ele está usando um catéter, higienização de mãos, realizar o curativo de forma correta, fixar esse curativo de forma correta. Então, a gente acompanha esses cuidados, desenvolve esses cuidados, mapeia os produtos utilizados, se eles são ou não de qualidade, observa quais materiais estão sendo usados nesse procedimento. Também a gente é responsável por transmitir essas informações e mapear o hospital de forma que a gente garanta insumos necessários e de qualidade para trabalhar dentro. Por exemplo, o saneante de limpeza, o sabão que eu lavo a mão. Então, todo mundo que está envolvido tem que estar treinado, capacitado, para que a gente consiga oferecer um serviço com segurança e qualidade. E, além disso, também a gente cuida das doenças de notificações compulsórias. Apesar de sermos um hospital privado da cidade, a gente participa efetivamente com a vigilância epidemiológica e sanitária. Então, se eles pedem nossos dados de infecções, qual é a nossa microbiota hospitalar dentro do hospital, todas as doenças que acontecem dentro do nosso hospital, uma suspeita de meningite, uma suspeita de tuberculose, a dengue agora que está em bastante evidência. Então, todos os pacientes positivados para dengue da nossa instituição, a gente notifica a vigilância, encaminha para eles, porque são dados que vão alimentar o nosso sistema nacional de informações, né? Então, a gente também faz a nossa parte com a comunidade nesse sentido, de fornecer essas orientações e também de preparar todo o pessoal para atuar na segurança e qualidade de vida dos nossos pacientes. Olha, a Graziela nos deu uma aula hoje aqui, que é de uma atitude, né, tão simples, né, Graziela, mas como você ressaltou bem, pode salvar vidas, né? Olha, eu quero agradecer muito, viu, essas suas informações aqui. A gente está sendo assistido por Piracicaba, toda a região, pela TV, pela internet aí, sem limites, né? E eu acho que muita gente que trabalha na área médica ou de repente está estudando para começar, as suas informações hoje aqui foram importantíssimas. Eu que agradeço. Eu agradeço o espaço, né, que a cooperativa fornece para a gente trazer um pouquinho do nosso trabalho. Nosso presidente, Dr. Carlos Youssef, na presença de toda a diretoria. Então, assim, é gratificante saber que a gente faz parte desse processo da Unimed, que é uma cooperativa modelo aqui para Piracicaba e região, né? Também a gente agradece as nossas coordenações, na pessoa da enfermeira Jane, que é a chefe da nossa assistência, a Elaine, que é a nossa coordenadora, e também o Antônio, né, na presença do administrador do hospital. A gente teve agora recente as comemorações e a gente gostaria de agradecer todo mundo que participou, porque todo mundo aprendeu a lavar a mão dessa maneira lúdica, né? Colocando o corante, visualizando na caixa. Nós fizemos até um quarto misterioso, que quando você apagava a luz, ele mostrava as áreas contaminadas com esse corante. Nós tivemos até alguns acompanhantes de pacientes que foram visitar, então isso foi muito gratificante, reconhecendo o nosso trabalho. E o pessoal da manutenção também, que como setores de apoio foram eles que contribuíram para tudo isso. Foi uma semana bastante lúdica, bastante criativa, que eu acho que se a gente deixar só essa sementinha plantada no coração de cada colaborador e de cada telespectador que está nos ouvindo agora, para que a gente, mesmo saindo da pandemia, continue com essa conscientização da importância de lavagem de mãos para evitar a disseminação de patógenos e contaminação, a gente já fica feliz. É igual ensinar as crianças na escola, né? Teve até um comentário, nós vamos voltar a ser pré-escola? Exatamente, tem cuidados que a gente tem que manter, porque senão a gente acaba esquecendo. E é uma simples lavagem de mãos, 60 segundos para salvar uma vida e ainda ela é a melhor forma de prevenção. Agradeço muito a oportunidade. Graziela, nós que agradecemos tantas informações aí de uma forma, né, tão natural, tão generosa, a gente agradece muito. Conversamos aqui com Graziela Witt, ela que é enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, no nosso quadro Saúde Agora. Graziela, muito obrigada e até uma próxima. Obrigada, eu que agradeço e com certeza até uma próxima, que seja breve. Tá aí a informação, né, de uma maneira muito clara e direta, são os cuidados que todos nós devemos ter. Muito bom saber todo o procedimento que é feito, né, em um hospital, todo o cuidado. Parabéns a todos os enfermeiros, médicos, todas as pessoas que trabalham no hospital da Unimed.